Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais do que isso, pela companhia que você nos faz sempre há tanto tempo daqui, que é a pedra fundamental do grupo. A Rádio Bandeirantes é o princípio de tudo e a casa da opinião. Um dia depois do discurso do presidente Jair Messias Bolsonaro, a gente está vivendo uma situação de pós-pandemônio, no meio da pandemia e pós-pandemônio. Com os números divulgados ontem, o Brasil passa a ser o epicentro da doença. E, em perspectiva, a gente tem uma condição terrível, não é? De até alcançar os Estados Unidos, que estão em fase de descenso de controle da doença. E eu não entendo absolutamente mais nada quando deveriam fechar a economia. Não fecharam, cedo demais, prenderam gente demais em casa e quebraram pequenos, médios negócios. O Estado não ajudou com a isenção de impostos. É que você pode cobrar imposto de quem está com o seu restaurante, a sua loja fechados. É que você pode continuar cobrando imposto, inclusive judicialmente, se o cara não paga. O cara não paga porque não tem dinheiro para pagar. Não está vendendo absolutamente nada, como é que ele vai pagar? O Estado não acudiu essas pequenas empresas. A Datena está preocupado com o dono do restaurante? Claro, é um cidadão que paga os seus impostos em dia. Está preocupado com o dono da loja? Claro, é um cidadão que paga os seus impostos em dia. Mas eu estou mais preocupado com os empregados que ele teve que mandar embora, que vai engrossar uma multidão que dizem, viu, ser de 14 milhões, eu acho que é de muito mais de 14 milhões, mas muito mais de 14 milhões. Uma coisa assim absurda. Eu estou abrindo o site UOL e vendo que teve o recuo de 1,5% o PIB brasileiro. Isso, não vou ficar falando economês aqui, perto da economia americana é pouco, porque a economia americana teve uma retração muito maior, porque ela é muito maior, teve uma retração enorme e perdeu 40 milhões de empregos. Desses 40 milhões de empregos, aquele cheque que o governo manda para a casa do cara, de $1.200, que não tem nem comparação com $100 que a gente manda para a casa das pessoas aqui, não é? São $1.200, só que lá é a nação mais rica do mundo, não é? Desses 40 milhões que pediram ou que precisam desse cheque e seguro-desemprego, 30 milhões receberam, tem 10 milhões ainda para receber. E dizem os jornais americanos, e principalmente o New York Times, que é o maior jornal do mundo, que para o americano os $1.200 já foram para o espaço. Você imagina aqui os $100 que o brasileiro está recebendo da Caixa, do Ministério da Cidadania, da Caixa, dos bancos oficiais, Banco do Brasil e bancos privados que fazem parte da rede. Se lá $1.200, $1.200 dá quanto, hein? Dá quase 6 paus aí, mais ou menos isso, quase R$6.000. Já foram pulverizados e lá não tem aumento de preço de comida na prateleira não, senão o Trump manda botar a Guarda Nacional em cima dos caras. Aqui o preço do feijão, do arroz, do leite é um absurdo, é um roubo à mão desarmada. Sai muito mais barato de quem produz, né? Como sempre, do nosso valoroso produtor rural, pequeno, médio ou grande, que segura a onda desse país. O agronegócio é a nossa principal fonte de renda. O Brasil é realmente um dos maiores produtores de alimento do mundo. E em 40 anos vai se rivalizar com os Estados Unidos, já se rivaliza com França e outros países do mundo. Temos que respeitar o nosso agricultor, só que o cara ganhou uma grana, né? E também não sei se teve isenção ou se não teve isenção, não sou fazendeiro, não tenho fazenda, mas deveria ter tido, entendeu? E aí o preço chega na prateleira para um absurdo, pô. O cara tem que ir com
um carro forte, comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Olha, me dói quando eu vi, no começo dessa pandemia, que eu achei que os caras fossem ter um pouco de bom coração, não é? Aquela senhorinha saindo dos mercados com sacola vazia, só com ar dentro da sacola. Eu vim comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, e não dá, né, viu? Olha, o arroz foi para R$ 20. Pô, como é que o cara ganhando R$ 600 de auxílio emergencial vai pagar 20 conto 1 quilo de arroz, 6 pau 1 quilo de leite? 4 ovinhos ali, 30 conto, uma bandeja com 24 ovos. Não é possível uma coisa dessa. Me dá até vergonha de comer omelete na minha casa aqui, quando eu vejo quanto está o preço do ovo. Então a nossa retração de 1,5% parece assim, pô, mas foi muito menor que a Alemanha, que tem uma queda de 6,6% no seu produto interno bruto. Só que lá compara a renda do trabalhador alemão com o trabalhador brasileiro, que já veio miseravelmente arrebentado do pior período econômico que a gente passou o ano passado. Então eu juro por Deus, que eu juro por tudo quanto é sagrado que você pode imaginar, que eu estou profundamente chateado com as vidas que nós perdemos todos os dias desse país. Eu choro, lamento mais de 1.000 mortes ontem, anteontem, 3 dias seguidos batendo recorde de mortes, passando da marca da linha dos R$ 1.000. Pela doença, pela patologia, pelo vírus. Choro, mas choro e realmente me solidarizo com essas famílias que perdem seus entes queridos. Fico aqui profundamente enternecido e imaginando que o cara vê o seu avô morrer, por exemplo, e no necrotério da cidade, aí o cara do necrotério paramentado dizer pro neto: não, você tem que colocar o corpo aqui dentro porque não tem mais ninguém para ajudar, não. Aí o próprio neto tem que pegar o corpo do avô e ajudar o cara do necrotério a botar o corpo do avô dentro do caixão. Sendo que o corpo do avô, que não é uma coisa inanimada porque perdeu a vida, não é algo que vai apodrecer ali, é o corpo do avô dele. É o corpo de quem ele a vida inteira tratou como possivelmente um ídolo, de quem o tratou com carinho, de quem ajudou na sua criação. É o corpo de alguém da sua família que é importante, que morreu. Mas é um corpo que continua transmitindo a Covid-19 durante 76 horas. Provavelmente contaminou o neto. Mas mais do que contaminar o neto, é uma cena ridícula. Você vê o Estado pedindo que o neto, sem proteção nenhuma, coloque o corpo de um ente querido, mais do que um ente querido, porque um avô é mais do que pai, dentro de um caixão. Não é? O desprezo que se tem pela vida no Brasil não é de hoje, é de há muito tempo. Então, eu choro realmente as vidas perdidas do Brasil, todo dia se transformando no epicentro da doença. E me lembro que quando aquele Wanderson, que já saiu agora do governo, foi tarde também, era preposto no Mandetta, disse um dia, antes do Mandetta cunhar aquela frase que todo mundo ia morrer na Páscoa, ele falou: olha, se houvesse testes definitivos no Brasil, nós já estaríamos entre os principais países do mundo em contaminação. Ele já previa isso lá atrás. Se ele previu, o Mandetta previa também. Por isso, covardemente, praticamente abandonou a secretaria, porque brigou com o Bolsonaro exatamente para sair. Já previa esse número de mortes. Aí começou a falar, olha, vai morrer gente. Depois que você saiu, rapaz, depois que você disse que não ia abandonar paciente, abandonou o paciente cantando é a vida, é a vida, é a vida, e abraçando o assessor. Então é uma sucessão de erros e
e desacertos mesmo que nós tivemos desde o começo dessa doença. Primeiro, a gente não testou. Quem deveria testar quando entrava ou voltava de uma viagem de férias do Brasil, durante um período em que os países europeus já estavam contaminados, em que os Estados Unidos já estavam com vírus, a gente não testou. O cara, para sair da China naquela época, depois que eles deixaram o vírus escapar, tinha que passar pelo termômetro, aquele de testa, e por uma tomografia, um aparelho de tomografia. Ah, mas da Atena custa caro. Não é questão de custar caro ou não custa caro. Pô, o cara já não te enche o saco para ver se você vai entrar com metralhadora dentro do avião? Tem que passar lá e fica pitando, o cara faz tirar a sua roupa e daí por diante. Já não te torra a paciência para essa medida preventiva, né? Que vai ao exagero em alguns casos. Né? Ah, mas da Atena você não acha que é importante você ver o cara sendo examinado ali, investigado, entrar no avião? Claro que há. Mas aí o cara vê que é o seu relógio que apitou. Ah, não adianta. Você tem que ir lá, abrir os braços e ficar exposto na frente de todo mundo para o cara te examinar umas 48 vezes. Já é um saco isso aí. Já é terrível isso aí. Já é lamentável isso aí. O cara expõe senhorinhas, senhores e tal. O cara fala assim, olha, eu já tirei o sapato. Passei e não apitei. Não, mas vai lá. Depende do humor do cara que está te investigando ali. Você fica exposto lá com os braços abertos como se fosse Jesus Cristo no meio do aeroporto, pagando um mico desgraçado. Eu não me lembro que tenha explodido um avião aqui no Brasil. Não tem esse tipo de terrorismo, ainda bem. Tem terrorismo pior do que isso, mas como esse não tem. Então custava botar tomógrafo, já quando começou a doença, lá nos Estados Unidos e na Europa principalmente, né? E também na China, porque tem muito brasileiro que viaja a negócios para a China. O Brasil hoje tem como maior parceiro comercial a China. Então o cara veio da China para o Brasil naquela época, em que eles demoraram para anunciar a doença, mas anunciaram, ou vem de Milão, ou vem da França, de Paris, ou sei lá, do raio que o parta, da Disneylândia. Bota lá o termômetro e o tomógrafo. Você já tem aquela coisa para te encher o saco, para você ficar passando e entrando e saindo para ser examinado, não é? E tem cara que extrapola. Eu nunca me neguei a ser examinado. Eu vou lá, o cara bota o negócio e tal, e fica passando aquele negócio em você. Ah, mas da Atena iria gastar uma grana. Grana a gente não está gastando agora com sei lá quanto a gente vai gastar para conter essa doença e mesmo assim arrebentar a nossa economia. Se tivesse feito o que fizeram Dinamarca e outros países com o controle imediato, quando perceberam a virulência dessa doença, a letalidade dessa doença, a gente não estaria vivendo isso. Depois foi aquela zona do carnaval. Solta todo mundo. 15 milhões em São Paulo. Mas no Rio tem 9. Vamos chegar lá. Olha, Salvador tá chegando perto. Olha, vem aí Manaus. E gente contaminada pra caramba. Você não tinha controle de quem ia e não gosta de carnaval pra Europa, China, Estados Unidos, enfim. Quando o cara voltava, você não tinha controle, tanto que o primeiro contaminado que nós ficamos sabendo, o cara tinha voltado de Milão, que foi a região mais atingida da Itália, e foi aquele primeiro caso do Einstein. Antes disso já havia a doença aqui, mas é o primeiro caso icônico. Vê se ele foi testado no aeroporto, se tomaram a febre dele, Porque o protocolo é o seguinte, o cara está com febre, não precisa nem do tomógrafo, que o tomógrafo diz que o cara está com Covid já nos pulmões. Não é? Mas com febre o cara tem que ficar em quarentena, fica 14 dias isolado e acabou. Não é? Porque como alguém já disse aqui, quarentena não são 40 dias, são 14 dias, o cara fica isolado ali. Não tem nada, mané, tudo bem. Eu não quero ficar em quarentena, então volta para onde você veio. Se tivessem feito isso, tudo bem. Num segundo estágio, já não fecham. Botam milhões de gente nas ruas do carnaval,
gringos e brasileiros que foram e voltaram, né, e de repente explodiu a doença no Brasil. Eu não tenho dúvida que o maior foco de contágio foi aquele, se bem que já havia outras pessoas contaminadas em outros estados da nação, com certeza. Tá? Por exemplo, o cara que mora em Manaus vai muito mais para Miami, para Flórida, para Disney, do que vem para São Paulo e Rio de Janeiro. Está mais perto, né? Mais próximo sair de Manaus para os Estados Unidos. Por que tem um foco enorme da doença em Manaus? Ceará, Fortaleza, o cara está pertinho ali de ir para os países europeus. Não é uma viagem tão longa quanto a gente do sul, sudeste faz para a Europa. Demora muito menos. Então muita gente vai. Passagem é mais barata. Né? Mas não tiveram essa preocupação. Aí trancaram todo mundo dentro de casa. Agora é quarentena total e o melhor do carnaval. Primeiro que já trancaram algumas pessoas infectadas. Segundo que pararam a economia lá atrás, porque já havia o vírus aqui. Se não tivesse o vírus aqui, justificava você fechar lá no começo do jeito que eu te falei. Como já havia o vírus, olha, chegou o vírus. Então, chegou o vírus, amigo. O vírus começou a destruir as vidas humanas quando teve um caso que aconteceu na China e um caso que escapou da China. Não é? Pode não ter sido o mesmo caso, mas foram 2 casos. Um que escapou do laboratório ou que escapou do mercado lá, que o cara comeu morcego, tatu, sei lá o que o cara comeu. Entendeu? O vírus começou com um caso. Então, já com um caso aqui no Brasil, a gente fazendo carnaval, vibrando, pulando e tal. Se tivesse fechado quando tinha que fechar, tudo bem. Agora, tem esses contrassensos, que quando viram que quebraram o país, porque fecharam a economia cedo, quando já havia caso aqui, o correto seria talvez o distanciamento social. Não, mas preferiram quebrar loja, restaurante, jogar milhões de desempregados na rua de novo, depois de um período recessivo, aí resolveram fechar. Quando viram que a viola estava em caco, fizeram o quê? Agora vamos reabrir. Uma reabertura que ninguém entendeu até agora. O cara precisa ser físico, matemático, para entender essa reabertura. Ora, zona laranja, começa segunda, não começa mais segunda, começa terça ou quarta, e daí por diante. Ô, Garrafa, eu tô sem telefone celular, agora que eu achei aqui. O que você tiver que me falar, você me fala aí, o que tiver que falar. Tá ok? Você me avisa aí quando tiver já convidado ou coisa parecida. O Maia já tá para entrar ou não tá para entrar? O Rodrigo Maia. Não, você vai ligar para ele ou não vai ligar? Se vai ligar, eu vou encerrar já esse comentário. Bom, eu só quero dizer, eu não preciso de muita coisa a mais para falar aqui, não. Só quero dizer que fizeram tudo errado e quem se ferra é o de sempre, é o povo brasileiro. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.